Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se aclarado em Castelo. Pedro Mexia diz-se criterioso para falar dos critérios do Tribunal Constitucional e João Miguel Tavares confessa-se amaraliano, seja lá isso o que for. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana dominada por duas crises, a crise institucional na relação entre o Governo e o Tribunal Constitucional e a crise no interior do Partido Socialista. Vamos falar de ambas neste Governo Sombra, em que também falaremos da surpreendente sucessão no trono de Espanha, mas antes disso, o momento escatológico da semana. Na gíria popular, o futebol português funciona como aquele fenómeno fisiológico conhecido como anos, onde temos duas nádegas que se enfrentam uma frente à outra, imponentes, não saindo de lá, dizendo uma à outra, eu estou aqui, sou melhor que tu. E depois vão fingindo que aquilo não funciona dentro do mesmo esquema, mas o problema é que entre algo fisiológico, conhecido na gíria popular como anos, aquilo funciona no passado, no presente e no futuro, só sai ou vento mal cheiroso ou trampa. Para quem possa não o ter reconhecido, era Bruno de Carvalho. Pode-se chamar a isto a fase anal do presidente do Sporting, Ricardo Araújo Pereira? É possível, Carlos, e ainda por cima é uma fase anal que vem associada à fase oral, porque ele verbaliza a fase anal em que se encontra agora e, portanto, o meu receio é este. Gráfico, só falta fazer um desenho. Pois, exato. Aliás, já agora, a propósito das fases, a seguir à fase anal vem a fase fálica e, portanto, eu já marquei férias para os próximos meses. Tenho de ver quanto tempo dura, porque eu não quero passar por isso, mas é realmente, na semana passada o Mister Jorge Jesus disse, eu não sou essa de Queiroz. Bruno Carvalho também não é, curiosamente, porque esta metáfora é uma metáfora de... Enfim, não vou dizer de que é, mas calcula-se. Na gíria popular, como é que seria classificado? Isso é magnífico. Na gíria popular, o anos, e na gíria médica, chamado Nalguedo. Gosto muito da... Eu não sei, com que gírias é que convive o presidente do Sporting, que eu não... Mas isto merecia desenhos quase, não é? Ao pé disto, os desenhos do José Vilhena são de uma elegância extraordinária. Aliás, é tão gráfico, não sei se precisa de desenhos. O pequeno espetáculo de bonifrates de rabos que o Presidente ensinou, com as nádegas a conversarem uma com a outra. Isto é a pior, sinceramente, é a pior conversa de rabos que eu já tive na vida. Na vida toda. Por cima, nádegas imponentes dele. Eu tenho falado muito sobre rabos com amigos e esta é a mais desinteressante conversa de rabos que eu já vi. E a elegância, João Miguel Tavares? Onde é que fica a elegância? A elegância, mas o que é extraordinário é que Bruno Carvalho era mais um daqueles que vinha com uma nova atitude para o futebol português, não é? Para moralizar isto tudo. E esta atitude de querer ser uma espécie de quê? De clister do futebol português, acho que era essa a sua intenção. Para o bem para o mal, eu acho que o Pinto da Costa impôs um estilo e ele aí ganhou, ele impôs um estilo. O que é que depois a coisa vai se degradando, porque ver Bruno Carvalho ser um sub Pinto da Costa é um bocadinho triste. Com o Pedro Mexia, desta vez nos estúdios do Porto, talvez seja apropriado citar uma banda do Norte, os Mão Morta, que já falámos aqui, aliás, recentemente. Parece-lhe adequado recorrer àquele verso que diz que há já muito tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável, Pedro Mexia? Mas eu acho que já há um verso contido nas declarações de Bruno de Carvalho, porque então, o Jorge Jesus diz que não é nenhum essa de Queiroz, mas o Bruno de Carvalho é um Camões, porque o verso, aquele fenómeno fisiológico conhecido na gíria popular como anos, tem uma métrica apreciável. E depois há várias figuras de estilo, por exemplo, assim como Camões utiliza os deuses gregos em concílio, aqui há nádegas que se enfrentam e dizem coisas uma à outra, portanto, animando coisas inanimadas, em geral. Há umas que são animadas. E há uma coisa que eu gosto particularmente nestas declarações do Bruno de Carvalho, que é o facto dele hesitar. Ele diz, começa, e hesita e acaba em anos. É muito engraçado, porque eu estava à espera de uma coisa pior com aquela hesitação. A hesitação dele também é antes da trampa.
está-se à Sim, espera que ele vá chegar a outra conclusão, mas... Eu acho lamentável dizer Trump, atenção. Ou se assume e se entra frontalmente no vocábulo esse sim pertencente à gíria popular, ou então opta-se por um defensivo fezes. Agora Trump é uma meia tinta, sinceramente. Olha, mas espera ali, mas há aqui uma notícia. Isso quer dizer que Pedro Mexia está com abertura para publicar Bruno Carvalho na sua coleção de poesia? Eu não sei. Epá, eu acho que a palavra abertura neste contexto não nos traz nada É capaz de bom. de ser deslocada. O registro que o poeta tenha conseguido comprar estas declarações com o concílio dos deuses dos Lusíadas. Faz os poetas. É verdade. Atenção, nádegas que se enfrentam e dizem coisas uma à outra. Isto é o concílio dos deuses. Bom, vamos então à distribuição de pastas ministeriais por esta semana. O João Miguel Tavares apresenta-se desta vez como Ministro das Barricadas. Parece que já é a altura de começarmos a cavar trincheiras, João Miguel Tavares. Não é trincheiras, é mesmo barricadas no sentido... Eu queria falar do Manuel Subtil do Largo do Rato. Que guerra? É uma guerra civil. Lembram-se do Manuel Subtil? Manuel Subtil, O famoso homem que se entrincheirou na 5 de outubro, quando na 5 de outubro. Já ninguém sabe porquê, não é? Mas o que interessa foi aquele momento. Acho que era porque tinha umas dívidas e queria fazer ver que as dívidas não tinham razão de ser na casa de banho. Foi na casa de banho. Mas se calhar seguro é mais ou menos parecido. Seguro também não quer pagar aquilo que se impunha, não é? Que é um congresso. Nós falámos disso aqui na semana passada. Eu até estava disposto a apostar que ele ia convocar um congresso, mas certamente, porque a situação dele como estava insustentável, ele não podia não fazer nada, mas de certa maneira subvalorizei as artes apesar de tudo, de uma certa mediocridade então, que é dificílima de arrancar. Surpreenderam nos desenvolvimentos? Sim, ou seja... Não é totalmente surpreendente, porque eu acho que António José Seguro pertence àquela casta de políticos que são bastante maus a fazer aquilo que fazem, mas que são muito bons a sobreviver. Porque contra todas as probabilidades ninguém percebe bem como é que António Seguro chegou lá. E agora que ele conseguiu lá chegar, tirá-lo de lá está a ser dificílimo. Uma coisa que ninguém lhe pode negar é que ele teve a capacidade de voltar a ganhar a iniciativa política. Com certeza. Sim. E a verdade é que o António Costa vai ter que se arrastar até finais de setembro atrás disto. E é extraordinário, sobretudo, quer dizer, mais uma vez... de setembro é o dia da maioria silenciosa, não é? Calhava 28 de setembro. Não é a data que foi proposta? Pois, mas o problema é que até lá não vai haver silêncio nenhum e Seguro está-se nas tintas para isso. A maioria está silenciosa. A maioria está a gostar disto. Não digas isso. A maioria só está silenciosa naquele sentido em que está a fazer contas de cabeça a saber como é que é. Arriscamos umas eleiçõezinhas antecipadas ainda lá com o Seguro? Ou então continuamos mais um bocadinho e se calhar estamos entalados com o António Costa? Agora, António José Seguro foi depois confrontado com aquelas suas declarações de há 3 anos em que dizia que estas primárias afinal eram péssimas para o debate interno do partido. Portanto, 3 anos depois... Tudo vale para a perpetuação do poder. Mudou tanta coisa em 3 anos? Exato, mudou tanta coisa em 3 anos, menos a mediocridade de António José Seguro. A guerra no interior do PS está a dividir não só uma família política, mas uma família de sangue. Uma família Soares também aparece dividida. Parece-lhe que há aqui qualquer coisa de freudiano. Nesta guerra agora é só Freud. Começámos pela fase anal e agora estamos na família Soares. É o nosso psicólogo psiquiatra de serviço? Bom... Carlos, julgo que não. Sobre os Soares, não é? Mas tem que dizer isso. Pequenino... nós é que nos deitamos no Exatamente. E estas cadeiras são boas para deitar, é? Mas o Soares pequenino é a favor do Seguro e o Soares grande é a favor do Costa, não é? Exatamente. É isto. Ele é bem pequenino, não é? Sim, está bem, certo. Pequenino no sentido mais novo. Sim. João Soares disse com toda a ternura, estou a citar, disse com toda a ternura que o pai tinha escrito no público era um disparate. Mas atenção, João Soares disse mais, disse que achava muito mal ele ter votado em António Costa para a Câmara Municipal de Lisboa e ele agora ir-se embora para outros cargos, que por acaso foi exatamente o que aconteceu com ele na altura de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio foi-se embora e ele ficou Presidente da Câmara de Lisboa. Mas que foi embora na altura. Isso não é notícia nenhuma. Isso não é notícia nenhuma porque fizeram essa pergunta na noite eleitoral a António Costa e ele não respondeu. Portanto, a ideia de que ele podia saltar fora a qualquer momento, toda a gente sabia. Eu, aliás, saudei, se bem se lembram no programa, eu saudei a eleição do novo Presidente da Câmara, Fernando Medina. É verdade. Na altura. É verdade. Era óbvio é verdade. Ricardo, eu lembro-me disso. Será constitucional isto de apresentar candidaturas a Primeiro-Ministro?
Eu acho que isso ainda é. Cada um apresenta. Eu acho que há uma até para eu me candidatar. Há malucos para tudo. Mas não há candidatos a primeiro-ministro em termos formais. Eu sei que não, mas por acaso eu acho que tenho mais apoiantes numa candidatura eventual a primeiro-ministro do que Seguro. É possível. Exceto dentro do PS. Isso é que revela que o Seguro, ainda hoje Mário Soares disse, e o Soares Grande, disse que o Seguro nunca se identificou muito com os socialistas, e eu acho que ele tem razão. Porque o Seguro, primeiro, é o sonho dos militantes do PSD. Toda a gente adora o Seguro e deseja que ele se mantenha na liderança do PS. É uma lapa no rato, é o que ele é, e é ferocíssimo contra socialistas. Ele é mole contra o Passos Coelho, mas dentro do partido ninguém o consegue parar. Esta história de dizer assim, vamos fazer as primárias lá para setembro, é o equivalente político àquele encontro que nós às vezes temos com um colega da primária que diz, quando é que a gente vai jantar? E a gente diz, temos de combinar isso, sem a mínima intenção de alguma vez combinar, seja o que for. E acho que é igual. O Seguro no fundo, basicamente como aqueles fanfarrões que praticam violência doméstica em casa, mas depois cá fora são uns bananas. É isso. Ele dentro do PS é fortíssimo. Achas que sim? Cá fora. Achas que devíamos chamar a Comissão de Proteção de Menores para intervir no Largo do Rato? O que é que António José Seguro tem a ganhar com esta jogada política que é Pedro Mexia? Quando se diz que ele controla o aparelho e que dentro do PS é que teria os maiores apoios? Bem, para já, de facto, trouxe uma manobra política meramente oportunista, visto que, como aliás foi público e publicitado, ele era contra esta fórmula de eleições, mas claramente isso embaraçou os apoiantes de António Costa, por um lado, e por outro lado este adiamento dessas diretas para setembro ou outubro, que deixa o PS num estado mais ou menos vegetativo até lá, é bastante estranho. Mas também, vamos lá ver, eu acho que as pessoas que... Estão a ouvir? Sim. Vamos. Prossiga. Baixe só um bocadinho o seu rádio. Estamos a ouvi-lo. As pessoas que dizem que luta fratricida, há traições, etc., nunca leram certamente nenhum livro ou até artigo sobre a história do PS. Nunca devem ter ouvido falar do famoso sótão da guerra do ex-secretariado, nunca leram o livro do Mateus. Caim tinha vergonha, o Caim bíblico teria vergonha das coisas que fez ao irmão, comparado com coisas da história do PS. Zenha Soares, portanto, a fraternidade no PS, eles a igualdade e a liberdade, tudo bem, mas a fraternidade não praticam assim muito. Damos então o Ministério das Barricadas ao João Miguel Tavares por esta semana e vamos atribuir a pasta de Ministro dos Simpatizantes ao Ricardo Araújo Pereira. Vai registar-se como simpatizante para poder votar nas primárias do PS, não Ricardo sei se Araújo posso, Pereira? porque eu, tecnicamente, acho que tecnicamente sou um antipatizante do PS. Nunca votei no partido e, portanto... Agora, eu sim... Parece-lhe que poderá haver militantes de outros partidos a inscreverem-se para poderem votar nas primárias? Alguns dos quais com perfídia. Aí é que está. E António José Seguro vai deixar. Pois, exatamente. Porque o que é surpreendente nisto é... Olha o cinismozinho do João Miguel Tavares, aquele anjinho que normalmente verbera o cinismo. Então tu que verberas... Não, porque eu pratico bem, mas vejo mal. Está bem. O que só dá mais valor à minha prática. Tu tens muito valor, atenção. Obrigado, Ricardo. Ainda bem que me dizes isso. Às vezes lá em casa nem sempre me dão devido. Te dão valor. Telefona para mim, sempre que isso for assim. É isso, meu amigo. Dá-me um toque e eu digo. Não é por acaso tu és o psicanalista do Governo Sombra. Vamos se calhar avançar, está bem? Certíssimo. Que garantias de simpatia é que uma pessoa pode o apresentar. Ricardo exigiria para alguém se poder inscrever? Eu acho que uma pessoa para se inscrever nas primárias do PS tem que ser meigo. Não sei exatamente que tipo de simpatizante é que estão à procura. Agora, não pode ter cartão de militante do PSD, porque os militantes do PSD votam no PS. Mas como, se pode ser nacional-socialista e ter cartão militante do PS, eu sei, mas isto aqui é onde eu traço o limite. Cartão de militante do PSD não pode votar como simpatizante do PS. Porquê? Porque os militantes do PSD, de uma forma que para mim é incompreensível, engrossam os votos dos militantes do PS. Só há dois tipos de pessoas em Portugal que querem António José Seguro na liderança do PS, aparentemente, que são militantes do PS e militantes de todos os outros partidos adversários do PS. E, portanto, fazem falta, de facto, simpatizantes do PS, ou pessoas como eu, que simpatizam mais, não com o PS, mas com a ideia de ter Costa como a liderar o país,
em vez de Seguro, assim como eu simpatizo mais com Ferreira Leite a liderar o país do que Passos Coelho. Preferia... Estou muito mas isso é Como agora assim? em 2014. Eu acho que foi sempre assim. Aqui há uns anos não me parece que isso fosse tão claro. Isso é uma reescrita das histórias escandalosas. Escrita, então entre... Estás a apagar fotografias. Não estou nada entre Ferreira Leite e Passos Coelho, por amor de Deus. Sempre foste Ferreira Leite? Entre Ferreira Leite e Passos Coelho. Não queiras fazer uma promo comigo a dizer. Não. Eu sempre fui a favor. Olha, vamos aos arquivos do programa. Vamos aos arquivos do programa. sim. Desafio, Soutor. Desafio é encontrar uma altura em que eu diga que Passos Coelho é superior a Ferreira Leite. Ou até que Passos Coelho seja superior a um pequeno calhau. Não encontra isso, Soutor, em qualquer... As Nunca primárias disse. beneficiam Costa ou Seguro, Pedro Mexia? O adiamento beneficia Seguro, não é? Há também um outro assunto de que já vamos falar, que é a questão Peraí. Quer dizer, beneficia Seguro naquele sentido em que ele existe durante mais alguns meses, não é? Não só isso. Se houver eleições antecipadas daqui a um mês, Isso é verdade, o Seguro é verdade. diz, olha, paciência, fica para outra vez. Aquele das primárias fica para outra vez. Agora... Tu achas isso, não é? Claro. O Seguro deve andar a dizer isso. Realmente este Tribunal Constitucional é uma vergonha. Isto já devíamos ir, mas é para eleições antecipadas. Mas o que eu gostei na questão da simpatia e do critério do simpatizante, disto poder ser, como em França e em Itália, ser aberto também a simpatizantes, e levanta toda a questão o que é um simpatizante e o que é aquela declaração Ele estava a fazer de chimpanzé. aquela declaração de concordância com princípios genéricos do PS. Mas eu acho que houve outra declaração sobre a simpatia muito interessante, que é a declaração do Seguro, numa entrevista, dizer que até agora contive-me. Mas agora vai ser... Estava a anular. estive a a limitar-me. Anular-me, foi mesmo o verbo. Anular-me. Mas atenção, Pedro, já agora, se me permite, Soutor, Há um animal feroz também. Não é só isso, esta história dos simpatizantes, eu vi que o simpatizante, pelos vistos, vai pagar uma quantia simbólica, e isto, no fundo, é o contrário dos classificados do Correio da Manhã, em que uma pessoa paga para ter amor, e aqui os simpatizantes pagam para dar simpatia. E, portanto, eu pessoalmente prefiro o Correio da Manhã, mas também está bem. Conclua, Ricardo. Mas esta ideia do Seguro que se conteve, mas que agora vai revelar o seu verdadeiro eu, eu gostava de que houvesse uma experiência de pessoas a reagir com coisas ligadas com elétrodos para reagir a esta declaração. Porque eu podia declarar aqui, por exemplo, eu tenho o físico de David Beckham, mas tenho estado a conter durante estes anos todos para não estragar a imagem do programa. Porque o que é que Seguro quer dizer quando esteve a conter, esteve a limitar-se? Agora vai ser realmente feroz, vai mudar de natureza, vai ser uma pessoa... Ele esteve a conter-se porque não disse que José Sócrates e os seus amigos eram todos muito maus e muito feios. Acho que é isso que ele quer dizer. Mas também não disse isso agora. Aliás, o que ele disse sempre em relação aos apoiantes que... Costa algumas coisas que vão para lá Costa... das fronteiras da fraternidade. Está bem, a certa altura quando se vai à entrada a pé juntos, também a pessoa não diz há aqui aborrecimento, não é? Quer dizer, há um momento em que qualquer pessoa reage com gíria popular, não é? E foi a altura de gíria popular de António José Seguro também. Falar de nádegas. Parece-lhe que Seguro pode aparecer como um líder renovado, João Miguel Tavares? Agora, depois de se ter anulado durante tanto tempo... Eu acho que é pedir demais a António José Seguro. Não, o João Miguel põe a hipótese, evidentemente, de se inscrever como simpatizante para ir lá molhar a sopa. Não, é certinho que tem... Porque tu não ouviste aquela parte em que ele disse que eu reconheço o mal, mas eu sou bom. Eu prefiro ver o António Costa, mas de longe à frente do PS do que António José Seguro. Por isso é que eu estou a dizer. Então me inscrevo como simpatizante para ele, porque tem uma mas opinião, as pessoas de direita, o João Miguel Tavares. Não, eu digo isso é porque as pessoas de direita, que geralmente se considerariam simpatizantes, era para votar António José Seguro a ver se a direita continuava no poder. Mas como entre esta direita meio nhanhas e uma esquerda mais muscular... Meio quê? Posso fazer uma pergunta? Diz lá. Tu tens preferências sobre... Quem deve ser, por exemplo, o líder do Partido Democrático do Atlântico? Eu tenho opiniões sobre... Não, mas quer dizer, eu tenho opiniões sobre tudo. Quem é que tem hipótese de ser o meu futuro Primeiro-Ministro? Porque quem lá chega e depois é Primeiro-Ministro de todos os portuguees. As preferências sobre um partido em que não vais votar Mas quem te diz a ti que eu não vou votar? Mas quem te diz a ti que eu não vou votar? Eu votei no LIVRE nas últimas eleições. Basta eu não tomar os comprimidos de manhã, que depois, quando chega a hora de votar, eu poder... É normalíssimo.
uma pessoa querer, por Aliás, exemplo, imagina que és uma personagem do Lucky Luke. Quem é que tu preferes que lidere os irmãos Dalton? É o Averell, que é o estúpido. É óbvio. Atenção a isso. Achas que isto passa ao limite da fraternidade? Não passa nada. Pronto, o Ricardo Araújo Pereira é então ministro dos simpatizantes, quanto ao Pedro Mexia quer ser ministro dos distritais, nem sequer da segunda liga, Pedro Mexia. Não, é mesmo aquele de terra batida e pontapé para a frente. Porque houve também esta coincidência interessante, ou jogada interessante, ou não, ou contraproducente, porque se dizia que uma das razões pelas quais o Seguro tinha o partido na mão foi que fez o chamado circuito da carne assada durante anos, conhece as distritais todas, sabe como é que se chama a filha do Presidente da Junta e se casou e quando é que é o batizado, mas o Seguro avançou com a ideia de convocar eleições para as distritais do PS conjuntamente com as diretas, e as distritais não gostaram muito disso. E, portanto, essa jogada, que foi menos citada do que a outra, correu-lhe menos bem porque aquelas contas, tal como o António Costa fez contas de cabeça aqui há uns meses, quando avançou em vão e as contas lhe saíram furadas, o Seguro também, que tem supostamente o partido na mão, convém não brincar com as distritais e não fazer esse jogo de distritais, no sentido futebolístico, ou seja, um jogo de campo pelado, porque as pessoas preferem, muitas delas sabemos preferem... o que é o futebol português, como logo desde o princípio do programa ficou claro. Tudo isto tem a ver com o estado do futebol português, tudo isto tem com o estado do futebol português. E portanto, há uma... eu lembro de uma senhora, quando se discutiu a regionalização, uma popular, que dizia que preferia morrer a ser de Torre de Moncorvo ou coisa do género. Já não me lembro qual era o sítio a que ela ia pertencer. Não é por acaso que disse Torre de Moncorvo e morrer na mesma frase agora, porque esta semana foi uma das histórias... peço desculpa, isso foi inconsciente. Não, foi o subconsciente a falar, não foi? Isso não escolhi de propósito. Podemos perguntar aqui ao nosso psicanalista de serviço. Bom, eu estou convencido que neste momento Pedro Mexia incorreu de facto em... Vamos avançar. Eu não vou... As minhas consultas são caríssimas, eu não estou para... Bom, avança, Pedro. Não, isto era só para dizer que há esta jogada que lhe saiu cara. E também houve da parte de, se esta jogada de Seguro foi metade surpreendente e metade lamentável, também já houve movimentações, se vamos falar disso, da parte dos apoiantes de Costa, incluindo uma jogada que Ricardo Araújo Pereira... Exatamente, que o Ricardo Araújo Pereira usa às vezes, não o ad iterum, ele usa o ad Salazarum, mas houve uma comparação ad iterum, ou seja, uma comparação de António José Seguro com Hitler. São perfis parecidos, são homens decididos que invadem a Europa toda com as suas tropas, e esse blog foi de repente tornado privado, porque realmente há assim uma certa sede de ir ao pote, para citar a gíria popular, nos elementos de António Costa, em alguns pelo menos, que são capazes de utilizar todos os argumentos e todo o tipo de linguagem. Como é que avalia o nível da discussão interna até agora no PS, Miguel Tavares? Então, tem sido uma luta bonita. Isto vem na sequência do que o Pedro está a dizer. Ele convinha acrescentar mais uma coisa, é que este é o velho tom socrático. Aquele blog de apoiantes de Costa era blog de apoiantes de José Sócrates e que foram para ali com o velho tom trauliteiro de que já nos habituaram. E o próprio Sócrates, com a velha elevação... Mas Costa não tem esse tom. O Costa não tem esse tom, mas vamos ver uma coisa. A grande rebelião contra António José Seguro está a nível de blogs, a nível de redes sociais, com aquele tom trauliteiro, é dos socráticos que estavam todos entaladinhos ali naquela bancada parlamentar e desertos para se atirarem ao pescoço de António José Seguro à primeira oportunidade. Essa oportunidade surgiu agora e foi isso que aconteceu. Claro que convém António Costa ter algum cuidado com isso. José Sócrates, ao contrário daquilo que é normal em antigos líderes, o que é normal num antigo líder partidário
é não se meter é a regra normal, quer dizer, aconteceu com o Cavaco, aconteceu com o Soares, aconteceu com o Sampaio, quer dizer, eu não apoio agora em lutas internas, já fui líder deste partido e agora não me meto nisto. Já é só meu Deus, não é forçoso, não é forçoso que a linguagem política ou que o estilo político seja ou o estilo de Seguro ou o estilo de Sócrates, quer dizer, apesar de tudo há um meio termo mesmo no PS, é como aquelas mulheres que dizem que só há totós e estupores. Não há apesar de tudo há homens que não são nem uma coisa nem outra, e também há políticos que não são nem nhonhós, uma palavra que eu ainda não tinha usado neste programa, com pena minha, nem animais ferozes ad iterum, não é? Quer dizer, há meios caminhos, e António Costa, por exemplo, não é nem uma coisa nem outra. Quer contribuir para a elevação do debate interno do PS com muito gosto, Carlos, com sugestões aos dois candidatos, Ricardo Araújo Pereira? Sim, é com todo o gosto que o faço, aliás, e quando é preciso contribuir para a elevação, normalmente chamam-me a mim. E vamos lá ver, os sugestões para o debate, nós ficámos todos com a sensação de que António José Seguro tinha medo do Congresso, não é? E o que é normal, há aqui até um provérbio português que diz que quem tem futebol português tem medo. Mas ele, pelos vistos, não tem medo dos debates, porque propôs 3 debates. 3 debates entre... para quê? Quer dizer, nós não conseguimos distinguir bem a diferença entre o PSD e o PS. Mas os socialistas entre si são radicalmente diferentes um do outro e precisam de 3 debates para dirimir, para esgrimir argumentos. É muito surpreendente para mim. Olha que António José Seguro é possível que esteja mais próximo de Pedro Passos Coelho do que António Costa. Pois, exatamente. Tem algum slogan a sugerir a Costa? Sim, se calhar, por exemplo, ao Costa. Uma coisa do género... Possuo uma ideia, sempre é uma a mais que o Soutor. É uma coisa destas, é um bocado comprido, mas... Ou, ao menos não dou a sensação de ter sistema nervoso de um molusco. Quer dizer, fica a ideia. Isto sim é a elevação do Diz. A única ideia que António Costa ou qualquer outro adversário de António José Seguro poderia eventualmente possuir, sim, que dissesse, atenção, vamos quebrar com o que tem sido o partido até agora, não é o facto de ser ou não carismático, de fazer ou não voz grave ou voz de Calimero, não é ou não ter boa imprensa, é dizer, por exemplo, vamos romper com o pacto orçamental. Exato, pois aí é que está. António Costa não diz isso. Pois não, mas por isso é que eu digo, eles são iguais ao PSD e são muito diferentes entre si, não são, aquilo é tudo bom. E slogan para Seguro tem? Não me ocorre agora nenhum, o que acho que é ótimo. Um cartaz em branco. Então está fechado por esta semana o capítulo PS no Governo Sombra, com o Pedro Mexia como Ministro dos Distritais. Daqui a pouco, se sobrar tempo, a sucessão no trono de Espanha, com o regresso dos Filipes. Agora, Pedro Mexia sente-se criterioso. E como é que tenciona aplicar esse seu critério, Pedro Mexia? Não sei, acho que vai ter que ser aclarado. Nós já vamos falar da aclaração. Não me diga que ler o acórdão do Tribunal Constitucional. Por acaso este li, porque aliás publicaram-se algumas coisas interessantes, alguns artigos interessantes, quer políticos, quer jurídicos, a propósito deste acordo. Quer dizer, isto é uma sequela, isto é o 8º episódio dos chumbos do Tribunal Constitucional. E havia um título, salvo erro do que dizia será que o Governo faz de propósito? Porque 8 chumbos é muita coisa e não são em assuntos, não são provavelmente em leis orgânicas da região administrativa, não sei de onde, são muitos deles chumbos em matéria constitucional, em matéria orçamental, perdão, e que implicam com os compromissos assumidos e que neste caso implicam que afinal a saída limpa e o processo concluído não são nem uma coisa nem outra. Mas há um aspecto interessante que é perceber uma certa previsibilidade ou não. Eu discordo totalmente da linha argumentativa do Governo. Já falámos aqui disto muitas vezes ao longo dos meses e até dos anos. Primeiro, discordo completamente de Passos ter andado, antes de ser Primeiro-Ministro, a dizer que havia um problema constitucional e depois ter dito que afinal não há nenhum problema constitucional e agora afinal parece que há outra vez, porque tem que se ter cuidado com os juízes que se escolhem, etc. Em segundo lugar, não percebo bem a história de que o Tribunal Constitucional é um tribunal politizado, porque é evidentemente Pedro, que... Vamos aos critérios, primeiro. Os critérios era a questão agora. Já vamos falar da reação do Governo ao Tribunal Constitucional. Porque os critérios têm a ver com isso. Os critérios são, em certa medida, critérios políticos.
E é de esperar que sejam critérios políticos. Mas também temos visto que nem sempre os juízes votam de acordo com o que é expectável da sua família ideológica, ou daquela, pelo menos, pela qual foram escolhidos. Agora, portanto, eu acho que nessa parte o Governo não tem razão. Agora, há uma parte em que tem razão, que é, e houve alguns, de facto, textos bastante interessantes sobre isso, que é preciso perceber exatamente, digamos, a filosofia constitucional deste Tribunal, pelo menos na sua atual Constituição, sob pena de extrairmos a conclusão que muitas pessoas da maioria têm tirado, e que é uma conclusão legítima, é de que toda e qualquer medida que não seja aumento de impostos é inconstitucional, porque o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade e outros invocados são tão amplos que, de facto, parece que qualquer mexida no Estado e nas contas públicas, genericamente, é inconstitucional. Aumentar impostos é sempre constitucional. Gostava que os critérios fossem outros, João Miguel Tavares. É assim, este acórdão tinha um problema, não é este acórdão, há aqui um problema no orçamento específico que estamos a falar de cortes a partir de 675 euros. Não se corta salários a ninguém a partir de 675 euros. E, portanto, estamos a falar de algo que era previsivelmente inconstitucional, tendo em conta aquilo que teria sido a posição do Tribunal Constitucional em acordos anteriores. Agora, sobre critérios, eu queria só dizer o seguinte, com base até como a Vénia André Macedo foi quem retirou este pedaço de prosa do acórdão, que é o seguinte: nenhum critério densificador do significado gradativo de tal diminuição quantitativa de dotação e da sua relação causal com o início do procedimento de requalificação no concreto e específico órgão ou serviço resulta da previsão legal, o que abre caminho evidente à imotivação. Mas, João Miguel, eu aí estou do lado dos juízes. Se o memorando da Troika não foi escrito em português, estes acordos também não têm nada que estar. Agora podem estar em estrangeiro. Imagina, tu às 8 da manhã, durante 5 anos, ouvires essa prosa, que foi como aconteceu. Olha, mais imagina os danos a longo prazo que isso causa. Durante anos, às 8 da manhã, eu estava a ouvir isso. A decisão do Tribunal Constitucional surpreendeu Ricardo Araújo Pereira? Carlos, só se eu fosse parvo é que ficava surpreendido. O Governo tem colecionado chumbos. Exatamente. Realmente tens razão. Por acaso fiquei muito surpreendido, Carlos. Não esperava um chumbo. Eu pensei, o quê? O Governo, medidas do Governo que chumbaram no Constitucional. Fiquei muito surpreendido. É por falta de juristas competentes no Governo, a assessorar o Governo? Eu acho que... Ou é aquela pergunta que estava no jornal de uma tentativa do Governo de esticar a corda portanto, fazer de propósito? Eu acho que neste momento já qualquer cidadão português, frequentador de tascas, já sabe legislar de forma legal melhor do que o Governo. Eu não li o acórdão. Vou esperar pelos apontamentos Europa-América, porque eu não quero ver um resumozinho e a explicação da obra. Mas sobre este assunto eu tenho a dizer o seguinte: o Presidente do Tribunal Constitucional continua a dizer a Constituição. Constituição. E mais nada, é só isto. Pronto, está esclarecido, que leva o Pedro Mexia a sentir-se criterioso. Vamos continuar neste tema, porque o João Miguel Tavares declara-se, por sua vez, amaraliano. O único Amaral que me lembra, assim, de repente, é o professor Freitas do Amaral. Mas mal. Na vida política portuguesa não me estava a ocorrer mais nenhum Amaral. Não, mas é outro. É outro tema. Não é na vida política, é no direito português. É no direito português porque a parte mais... Nem é. Hã? Nem é, porque é uma discípula. É uma discípula de Freitas do Amaral. Ainda por cima é uma discípula, eu sei. E além disso, para quem está do lado direito da mesa, devia dizer que é na vida política portuguesa. Sim, é verdade. É o que tem sido dito. E ela foi indicada pelo PSD. Estamos a falar de Maria Lúcia Amaral, que é vice-presidente do Tribunal Constitucional. É uma vice-presidente do Tribunal Constitucional. E que votou radicalmente contra este acórdão. O advérbio é esse, é o radicalmente, que é radicalmente novo. Foi o advérbio que ela usou. Foi o advérbio que ela usou. E de certa maneira, a declaração de voto dela coloca ali, preto no branco, uma argumentação que é aquela com que as pessoas mais liberais utilizam e, portanto, foi de certa maneira, lá estamos nós outra vez no domínio da psicanálise, foi uma verbalização necessária a partir da qual deixou muita gente satisfeita. Porquê? Porque o que ela diz é, meus senhores, se nós vamos ter uma leitura tão abrangente de princípios da igualdade,
então nunca mais acabamos. E de facto o Governo não tem maneira, como ele protesta. Nem sequer é preciso invocares João Miguel, nem sequer é preciso invocares a expressão liberal. Havia alguém que escrevia, já não sei em qual dos artigos que li, que foi um artigo no Observador, no jornal online, que falava da noção, até fazendo um historial americano de decisões do Tribunal Constitucional, e que utilizava uma expressão que é a expressão controle da evidência. Ou seja, não é preciso ir para critérios ideológicos, é preciso ter um critério claro que nos permita distinguir o que é ou não uma violação clara ou grosseira de um princípio constitucionalmente protegido. Não é preciso entrar na ideologia. Há critérios jurídicos de evidência, apesar de tudo, que chegam para isso. Ou deve haver, e é por isso que eu acho que o critério, se o critério for claro, é uma coisa. Se o critério for amplo, então o facto de haver cláusulas genéricas, ainda bem que há, não estou a dizer que não deve haver, porque existem em todas as Constituições, e é normal que existam, e é bom que existam, mas as cláusulas genéricas, como a igualdade ou a proporcionalidade, então podem ser argumento quase automático, quase não precisa de justificação. E todos nós está na Constituição que as pessoas têm direito a uma habitação própria, portanto os sem-abrigo são todos inconstitucionais. Quer dizer, e poderíamos continuar por ali fora. Ou, por exemplo, existe uma manifesta desigualdade entre mim e Ricardo Araújo Pereira. Ele é muito mais rico do que eu e, portanto, eu acho que este senhor é inconstitucional. Quer dizer, se nós formos por aí... Isto é nova. Tu não sabias que és inconstitucional? Não tinha ideia. Não, mas tu és inconstitucional. Como é que entende o amaralianismo, Ricardo Araújo Pereira? Agora, à luz até destes desenvolvimentos que acabamos de conhecer... e dada a sua manifesta inconstitucionalidade. Sim, a sua manifesta inconstitucionalidade. Em termos de talento, eu sublinharia esse aspecto. Percebes? O que é que eu hei de dizer a propósito do amaralianismo? Já viste que esta coisa que tu inventaste do amaralianismo faz as pessoas parecerem que estão bêbadas? É para me vingar, sabes? Se eu sou deficiente da fala, quero companhia. Já percebi, está bem, certo. Muito bem feito. Não, eu quero dizer o seguinte: é que ele ainda não esta senhora Amaral interpreta a Constituição à maneira de interpretar a Constituição. A Constituição tem formas de ser interpretada e agora o que eu digo é o Tribunal Constitucional. Estão lá os juízes para interpretar a Constituição e esses juízes que interpretam a Constituição são eleitos pela Assembleia da República, pela maioria parlamentar. Ora, se não, agora ele quer escrutinar, diz o Passos Coelho, isto queria ser tudo mais bem escrutinado, estes juízes. Ou seja, trata-se de um adjorneamento do pensamento de Sá Carneiro, que é um presidente, uma maioria, um governo e juízes bem escrutinados. O que é esse? Esse italiano abichanado é o quê? Bom, já ficámos a saber a que se deve o amaralianismo do João Miguel Tavares. O Ricardo Araújo Pereira diz-se aclarado em Castelo. Isso é bom para bolos, não é? É bom para bolos. São efeitos da aclaração pedida pelo Governo e é em Castelo porque isto irrita. Uma pessoa fica agitada e a aclaração cria aquela espécie de espuma. Eu já fiz bolos. Sim. Também melhor do que aquela das nalgas que inaugurou o programa. Vê lá se não é. Vamos lá ver. Vamos lá ver depressa. Vamos lá ver depressa. O quê? Não vamos ao Juan Carlos? Este pedido de aclaração, quão estúpido é preciso ser para chumbar 8 vezes e ainda não ter percebido. Eu, no meu tempo, não era preciso chumbar 8. Um miúdo que chumbasse 4 ou 5, dizia-se a frase, sacramental, que é, olha, tu vais deixar de estudar e vais trabalhar para a oficina do teu pai. O Pedro Passos Coelho tem de ir trabalhar para a oficina do seu pai. Estás a defender o final da escolaridade obrigatória? Se o miúdo chumbou 8 anos, o que é que tu queres que eu diga? Chumbou 8 vezes, é o 8º chumbo destes marretas. Parece-lhe que há... Sabes o que é que isto parece? Não sei se vocês costumam ver a fase ideal daqueles concursos de cantigas, que é a primeira fase, quando vão as pessoas que acham que sabem cantar, mas não sabem. E o júri diz, olá, tu não tens hipótese nenhuma, tu não tens jeito para isto, não sabes cantar. E na sessão seguinte do concurso, lá estão eles outra vez. E Passos Coelho é isto. Ele já chumbou uma vez a cantar. Atenção, o paralelo é bom. É bom porque nós sabemos que ele sabe cantar. Parece-lhe que há nesta atitude do Governo uma tentativa de fazer contas de cabeça, pelo menos, quanto a uma possibilidade de eleições antecipadas. Já há bocadinho passámos por isto. Isso parece. Mas, sobretudo, porque Pedro Passos Coelho, geralmente eu concordo quando ele fala. Não quando ele faz coisas, mas quando ele fala eu concordo com ele. E ele passou claramente dos limites com a história dos melhores juízes. Dizer que o Constitucional precisa de melhores juízes nesta altura do campeonato é absolutamente inadmissível. Dizer que não existe nenhuma espécie de democracia na escolha daqueles juízes é completamente absurdo, tendo em conta 10 entre eles são escolhidos pela Assembleia da República, a não ser que a Assembleia da República também não seja democrática, e portanto há claramente aqui um puxar de corda
e até existiria, se calhar, melhores razões em acordos anteriores. E, portanto, sim, acho que o PSD e o CDS começam a fazer contas de cabeça. Não acho, contudo, que o povo português admitisse ou compreendesse sequer, ainda que fosse para enfrentar António Jorge Seguro, que de repente inventassem aqui uma coisa à pressa para acabar com o governo. Se isto não acabou quando Paulo Portas dizia que era irrevogável, não vai ser agora com o acordo no Tribunal Constitucional. Citando Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Mexia, a maioria podia agora apanhar facilmente o PS com as calças na mão? Eu acho que chega de nádegas neste programa, Carlos Alves. Não vou entrar por aí. Portanto, mas o que eu acho é que, evidentemente, que isto é uma manobra dilatória. Eu acho que é diferente a questão de saber qual é o critério do pedido de declaração. A declaração é apenas uma manobra. O critério acho eu que é uma questão relevante. Saber o que é que, afinal, o PSD e a maioria pensam do Tribunal Constitucional e de haver ou não haver um problema constitucional em Portugal é uma questão relevante, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa que foi levantada por alguns partidos da oposição, é que realmente é bastante estranho que nem ao 8º chumbo, em matérias tão relevantes, o Presidente da República diga alguma coisa. Sim, quer dizer, tem estado calado. O Presidente da República, aparentemente, está-se nas tintas para a Constituição. Não fez esse juramento. Juro solenemente estar nas tintas para a Constituição. Juro solenemente estar nas tintas para a Constituição. Talvez tenha sido isso que ele jurou, é possível, mas é realmente um bocadinho escandaloso, porque são 8, 1 ou 2 ou 3, ou não sei qual é o meu limite, talvez 3. Mas 8, e o Presidente não diz Gabarolas. Temos meu então, limite para vamos atalhar, porque isto está a entrar por terrenos que se calhar é melhor deixarmos para fora. Tu previste que vinha a fase fálica, não é? Claro, Pois é. Sempre que o Pedro Mexia Ricardo pega Araújo na Pereira conversa. aclarado em Castelo e, como estamos mesmo sem tempo nenhum, uma frase a cada um. Como é que vê o regresso dos Filipes, Ricardo Araújo Pereira? Foi em tarde. Nós já tivemos o nosso 1640, por isso agora já não tem hipótese. Tenho muita pena. Ficou surpreendido com a decisão de Juan Carlos de abdicar? João Miguel Tavares. Eu acho que isto, depois do Papa de abrir a porta, as pessoas têm que começar a abdicar, evidentemente, com o avanço da medicina. Se as pessoas, graças a Deus, começam a morrer com 90 e 100 anos, de repente íamos começar a ter reis que tomavam, não se diz tomar posse, para não serem entornados, talvez. Deve ser. Fossem entornado várias vezes. Que de repente chegavam ao trono com 70 anos, que também seria um absurdo. Ainda bem que isso aconteceu e toda a gente... O Filipe tem uma popularidade hoje em dia muito maior que o Juan Carlos, portanto... O que é que o Filipe VI precisa de fazer, Pedro Mexia, para ser bem sucedido no trono de Espanha? Ser sensato. Basicamente é o que se pede praticamente, como hoje em dia parece, aliás isso já acontecia com o próprio Juan Carlos, que a relação das pessoas com a monarquia nos países onde ela existe, ou com uma parte das pessoas, estou a pensar, por exemplo, com o que acontece com os socialistas em Espanha, com o PSOE, que é aparentemente pró-monárquico, quer dizer, não antimonárquico, vai votar a favor da sucessão. A maioria das pessoas que vivem em monarquias aparentemente não se relacionam com a noção de um regime monárquico, que todas mais ou menos acham antiquado, mas com a decência e a preparação e a sensatez do titular. Neste caso, a sensatez de Juan Carlos nos últimos anos, depois de ele ter tido um passado glorioso na fase da transição, onde foi corajoso e decente, mas os últimos anos não tinham sido famosos, o príncipe e futuro rei Filipe parece aparentemente uma pessoa decente e sensata, além do mais, como já foi dito outro dia, acho que pelo Miguel Sousa Tavares, é o espanhol que fala melhor inglês que eu já ouvi, o que não é despeciando. Decretos, o João Miguel Tavares queria... Só para dizer uma coisa, a infanta e os infantes ficaram sem direitos, perderam os direitos adquiridos. E eu acho muito mal, Ricardo, antigo jogador de handball que fazia umas trafolhices também. Exatamente, agora perderam os direitos. O que é que tu achas disto? Outra folha. Decretos. O Pedro Mexia decreta... Atenção. Não tens vergonha de certos primos, João Miguel? Não tenho nada. Então, o Pedro Mexia... Atenção agora a este momento. Peço desculpa. O Pedro Mexia decreta um esquentamento. Sim, mas não é para aproveitar a linguagem escatológica de Bruno de Carvalho. Tu andaste de pai a gabar, não espanta. É um trocadilho fácil com o nome do Sr. Juncker.
que tem nome de esquentador, porque o PPE, partido Sem elaborar vencedor, muito, embora... O trocadilho já passou, portanto, sem elaborar muito. Já não há uma tempo. frase. Muito rapidamente. A União Europeia precisa de um líder carismático e foram eleitos 150 deputados eurocéticos. E o PPE propõe um senhor com carisma zero e federalista. É um momento, é uma decisão que está atento ao momento político. O João Miguel Tavares decreta o dia D. Dia D, como O acesso a desembarque sexta-feira. da Normandia. Não é o desembarque da Normandia, é o dia da libertação dos impostos, porque existe uma instituição europeia que faz as contas de saber quando é que nós nos libertamos a determinado momento do ano e a partir daí deixamos de dar dinheiro ao Estado e passamos a ganhar dinheiro para nós. Isto vai sempre diminuído, vai sempre avançando, não é? Vai sempre avançando no calendário. Desta vez foi dia 6 de junho, esperamos que para o ano não seja a 15. Bom, o Ricardo Araújo Pereira decreta a necrose da tendinose. É isso mesmo, a necrose da tendinose, na medida em que, neste momento, todos somos especialistas E não a necrite da tendinite. Não a necrite da tendinite. O que eu decreto, pelos vistos... E a enfim, nefretite. neste momento, nem sequer a nefretite, que não tinha papeira, como é sabido. Mas o que se passa tendinose. neste momento, talvez, o que se passa neste momento é que somos todos, além de especialistas em Constituição, somos todos especialistas em tendinoses, porque Cristiano Ronaldo está com uma tendinose. É curioso notar que neste momento, se pusermos frente a frente um frequentador de uma tasca... Pensava que era duas... Não é duas nalgas. É o frequentador de uma tasca e Pacheco Pereira. O frequentador da tasca sabe mais sobre a anatomia do joelho do que o Pacheco Pereira, porque está farto de ler nos jornais como é que se processa a tendinose rotuliana. E o que eu decreto é o fim dessa necrose, dessa tendinose, através da necrose da tendinose. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, já aqui connosco. João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.